Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 944 Capítulo 944 Guardião do Caos. Um jogador nível 156 realmente escapou bem debaixo dos seus narizes. Se seus colegas de guilda descobrissem isso, eles nunca poderiam levantar a cabeça novamente, mesmo que o fugitivo fosse Nirvana Flame. Pessoal, pensem cuidadosamente. Como ele escapou? Fiendmark disse. Até agora, ele ainda não tinha ideia do que aconteceu. Eles viram Ni e Yan se dividir em duas pessoas, depois fugir em direções opostas. Como os dois acabaram sendo falsos? Onde estava o verdadeiro? Eu não sei, não faz sentido, o necromante disse. Todos estavam coçando a cabeça. Esse cara é realmente escorregadio. Não me admira que todos o considerassem invencível. Fiendmark observou. Um ladrão nível 156 tinha realmente jogado com eles como tolos completos. Dados seus equipamentos melhores e níveis mais altos, os 5 deles ainda não podiam fazer nada contra Ni e Yan. Ele não conseguia imaginar qual seria o resultado se fosse durante o pico de Ni e Yan. Eu acho que sei como ele fez isso. Ele fugiu quando eu o ataquei. O matador exclamou. Quando? Os outros se viraram para o matador. Você se lembra quando matamos o primeiro? Ele desapareceu como uma nuvem de fumaça quando nossos ataques o atingiram. Foi por isso que pensamos que era o falso. O matador disse. Ele estava realmente surpreso que Ni e Yan empregou um truque tão inteligente para puxar a lã sobre seus olhos. Espera, você está dizendo que ele usou uma poção incorpórea? O necromante perguntou, finalmente percebendo o que aconteceu. Isso, ele definitivamente usou uma poção incorpórea. O matador disse. O Shadow Clone de Mad Hog tinha substância. Quando fosse atacado, sofreria danos. Esse pequeno detalhe havia escapado de suas mentes. Afinal, eles nunca haviam enfrentado ele antes. Tudo o que eles sabiam eram boatos ao longo dos anos. Nada concreto, como se o clone era apenas uma ilusão ou tinha substância real. Sem mencionar que naquele tipo de situação tensa, eles simplesmente não tinham tempo para considerar todas as possibilidades. Todos eles se entreolharam com consternação. Até mesmo esse tipo de método funcionou. Em qualquer outra situação, um ladrão nível 156 não tinha como escapar deles. No entanto, hoje, eles foram completamente enganados e tiveram seus horizontes alargados. Tudo bem, ele tem alguns truques na manga, mas da próxima vez que nos encontrarmos, vamos estar preparados. O necromante disse. Você acha que ele vai nos dar outra chance? Suponho que se ele nos ver novamente, ficará longe. Felizmente, seu nível está muito baixo. Vai levar pelo menos alguns anos para recuperar o atraso. Temos sorte de não ter que nos preocupar em ser perseguidos por ele. O fanático das trevas suspirou. Depois da luta de hoje, ele teve um vislumbre de quão incrível Nirvana Flame era 3 anos atrás. Devil Sky, devemos persegui-lo? Ele usou uma poção incorpórea. Isso significa que ele não poderia ter ido longe. O necromante perguntou. Você é estúpido? Mesmo que Nirvana Flame tenha apenas o nível 156 agora, ele ainda é o líder da guilda Kickers United. Você acha que ele é tão fácil de se intimidar? Com uma única palavra dele, todas as dezenas de milhares de jogadores das Kickers United no Vale do Julgamento cairão sobre nós com a força do martelo de Thor. Se você quer jogar sua vida fora, vá em frente, mas não nos arraste para baixo com você. O fanático das trevas amaldiçoou. Além disso, não fale sobre o que aconteceu hoje para ninguém. Se pessoas descobrirem, não vamos ter rosto para nos mostrarmos novamente. Fiendmark e os outros só puderam sair com as cabeças baixas em desânimo. Depois que a equipe de Devil Sky desapareceu na floresta, Ni e Yan saiu de trás de uma árvore com um sorriso amargo no rosto. Se não fosse por seu raciocínio rápido de agora, ele estaria morto. Ni e Yan simplesmente não era forte o suficiente para enfrentar os ataques de um jogador nível 180 mais. Se lembrando do místico, ele ainda sentiu o medo persistente em seu coração. Aos olhos daquela equipe, e nenhum deles era especialista, um jogador nível 156 como Ni e Yan era apenas lixo. Jogadores no nível de Blade Light, Smoke Stab e Tang Yao provavelmente nem se incomodariam em pará-lo e matá-lo. Para eles, mesmo aquela equipe de 5 era fácil. Ni e Yan se perguntou se a equipe de Devil Sky revelaria notícias sobre seu retorno ao mundo de Conviction. Sua fama passada era simplesmente deslumbrante. Se os outros descobrissem que ele estava tentando voltar, quem sabia quantos olhos começariam a mirar nele. Além disso, quem sabia quantas pessoas estariam esperando que ele se fizesse de bobo. Os jogadores nos fóruns, especialmente aqueles que não gostavam dele em primeiro lugar, quase certamente zombariam dele. Olha, aquele é Nirvana Flame, o pedaço de lixo fracassado. Quanto aos jogadores das Kickers United, Ni e Yan não sabia como ele os encararia. As provocações só se tornariam mais agressivas se ele decidisse sair de novo tão rapidamente após retornar. Haha, algumas palavras e Nirvana Flame já está com muito medo de se conectar novamente. Ni e Yan esfregou a testa. Essa era a natureza humana. Quando você era poderoso, muitas pessoas o elogiavam, temiam e invejavam você. Quando você caísse do topo para o fundo do poço, apenas seus amigos mais próximos ficariam ao seu lado. O resto não hesitaria em chutá-lo enquanto estivesse no chão. Quanto mais infeliz você ficava, mais felizes eles ficavam. Diante do ridículo do mundo, você simplesmente vai desistir?
Os olhos de Ni Yan brilharam com determinação. Ele bufou friamente, me chamando de especialista fracassado. Sim, vou provar a todos vocês que, mesmo que eu não tenha entrado no jogo por 3 anos, ainda sou o lendário Mad Hog. Acredite em mim, vou escalar de volta ao topo. O coração de Ni Yan transbordou de motivação. No início, ele usou de sua confiança inabalável para lentamente caminhar até o topo e fazer das Kickers United o governante absoluto da facção justa. Embora parte disso tenha a ver com sorte e o conhecimento de sua vida passada, seu sucesso nasceu de muito mais do que isso. Talvez suas habilidades e força tenham desempenhado o maior papel. Um dia, vou deixar todos saberem que Nirvana Flame ainda é o Mad Hog e não alguém para ser ridicularizado. Essa é a dignidade de Mad Hog. Originalmente, Ni Yan queria apenas trilhar o caminho de um jogador comum e passar o resto de seus dias relaxando. No final, entretanto, ele não estava disposto em se permitir se tornar uma relíquia do passado, ou talvez ele apenas se recusou a permanecer na mediocridade. Ele já havia passado mais tempo do que o suficiente fazendo isso em sua vida passada. Nesta segunda chance, ele queria rejeitar este caminho e governar o mundo do alto das nuvens. Ni Yan cerrou os punhos. Ele finalmente tinha um novo objetivo. Olhando ao longe, ele entrou em stealth e correu para a floresta. Com sua força atual, PVP com outros não era a escolha mais sabia. Ele precisava aumentar seu nível rapidamente. No entanto, ele sabia muito bem as dificuldades de subir de nível. Cada nível sucessivo exigia uma quantidade absurda de experiência. Ele precisava se enfiar em algum lugar onde ninguém o perturbasse e começar uma sessão de nivelamento com força. Vamos encontrar a herança da vida primeiro, Ni Yan pensou. Se ele pudesse obter as 2 gemas da herança restantes e melhorar o conjunto do tirano Abaque, nivelar seria muito mais fácil. Ni Yan foi direto para as profundezas do Vale do Julgamento. Ele encontrou muitos jogadores em seu caminho. Todos eles eram pelo menos nível 170. Qualquer jogador mais fraco do que isso geralmente estaria jogando suas vidas fora. Afinal, aquele era um local de encontro de especialistas. Eles frequentemente vinham aqui para aprimorar suas habilidades e PVP contra seus colegas. Nível não era tudo no combate. Alguns jogadores nível 190 que vieram aqui podem até ser eliminados por um especialista nível 170. Esses jogadores que viviam no campo de batalha e aqueles que passavam a maior parte do tempo triturando monstros para nivelar não estavam no mesmo plano em termos de habilidade. Quando Ni Yan encontrava jogadores da facção do mal, ele fazia um longo desvio em deles. Sua troca com a equipe de Devil Sky o fez perceber sua situação. Seu nível era simplesmente muito baixo. Sua habilidade stealth não era tão boa quanto antigamente. Enquanto Ni Yan viajava mais fundo no Vale do Julgamento, um espaço aberto apareceu diante de seus olhos. Essa era a área central do mapa, a cerca de 3.000 metros de distância da passagem para o submundo. No centro da clareira havia uma enorme besta demoníaca. Tinha 6 metros de altura com pele preta como breu. Parecia um minotauro, exceto por um par de grandes asas carnudas crescendo em suas costas. Ele segurava uma grande clava em sua mão. Groag, a besta demoníaca soltou um rugido de sacudir o mundo. Um grande grupo de jogadores estava reunido em redor dele. Por estarem muito longe, ele não conseguia distinguir suas aparências. Esse guardião do caos era na verdade um Lorde demoníaco nível 190. Ni Yan ficou pasmo ao ver que um monstro tão poderoso apareceu no Vale do Julgamento. Isso era muito assustador. O que Ni Yan não sabia era que, após seu desaparecimento, 3 anos atrás, cada vez mais chefes poderosos começaram a aparecer no continente de Atlanta. Muito menos lordes demonificados nível 190, até mesmo lordes demonificados nível 250 não eram mais raros. Parecia que a liberação do Templo do Caos havia causado isso. Ni Yan sorriu amargamente. Ele havia ficado muito para trás. Ni Yan originalmente queria ver se ele poderia matar o Guardião do Caos para obter a herança da vida. No entanto, olhando para a luta que se desenrolava diante dele, ele chegou à realização dolorosa de que ele não poderia nem mesmo enfrentar esses jogadores, muito menos o chefe. Uma chuva de feitiços caiu sobre o Guardião do Caos, criando um show de luzes de explosões. Havia jogadores de ambas as facções lutando contra o Guardião do Caos. Era extremamente caótico. Para qualquer lado, matar o Guardião do Caos não seria uma tarefa fácil. Grau GH. O Guardião do Caos cortou com sua clava, criando um golpe maciço que engoliu várias centenas de jogadores. Os jogadores sobreviventes começaram a recuar com medo, espalhando-se em todas as direções. O Guardião do Caos foi em perseguição. Com cada golpe de sua lâmina, várias dezenas de cabeças voariam. Ni Yan respirou fundo. Que monstro poderoso. Ni Yan estimou que apenas os maiores especialistas de ambas as facções poderiam matar esse Guardião do Caos. No entanto, esses jogadores estavam reunidos no Templo do Caos e na espada do Deus da Guerra. Nenhum deles viria aqui.